Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós estamos na semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, já volume 3, né? O tema da semana vai ser modelo atômico de Thomson, tá? O Thomson, ele vai fazer seus estudos baseados em experimentos já feitos por Faraday, Gasly, Crookes, tá? Então, os experimentos feitos anteriormente descobriram o que a gente chama de raios catódicos. Eles usavam um tubo de vidro com gás rarefeito e dois eletrodos, um que é o cátodo, que era negativo, e o ânodo, que era positivo. E submetidos a uma diferença de potencial ali, surgiu o que a gente chama de clarão. O Thomson, ele vai montar uma aparelhagem e vai perceber que quando você coloca ali um campo elétrico e um campo magnético, o feixe que estava estudando, dos raios catódicos, ele sofria uma deflexão e ele ia em direção à placa positiva. Se ele ia em direção à placa positiva, ele é atraído por essa placa, então ele tinha carga negativa, porque lembrando que positivo repele positivo, positivo atrai negativo, né? Então, a partir disso, Thomson ele usou também uma bomba a vácuo, tá? Para retirar o gás que estava ali e investigou esse campo elétrico e verificou essa deflexão. Então ele descobriu que o que estava ali, que os raios catódicos, né? Mostrou que os raios catódicos são fluxos de partículas negativas porque eles iam em direção à carga positiva, né? A placa de carga positiva ali. Então, ele vai descobrir também a relação entre a carga e a massa. E ele percebeu, gente, que esses raios catódicos eles surgiam independente do material que estava ali. Então, deve ser, na conclusão dele, o que eu tenho ali deve ser comum a toda a matéria, né? Se independe do material que os eletrodos são feitos, tá? Então, ele vai explicar e vai falar o seguinte: ele cria um modelo que é chamado de modelo de pudim de passas. Mas, na verdade, para nós, a gente tem que pensar esse modelo no panetone, um chocotone mais especificamente, né? Que você tem aquela massa dele, que é a parte positiva, e nessa massa você tem gotas de chocolate, né? Incrustadas na massa positiva. Então, quando ele tem esse modelo aqui, a massa é positiva, então essa parte toda aqui é positiva, e os elétrons incrustados ali. E por que que a partir da descoberta do elétron, ele afirma que tem também cargas positivas? Então, ele na verdade definiu como carga negativa e positiva, tá? Mais tarde eles recebem os nomes de elétrons e prótons, tá? Por que que ele pode afirmar, a partir da descoberta da natureza elétrica lá? Então, se você tem elétron formando cada átomo, você tem que ter também a carga positiva para que você chegue a uma neutralidade. Porque se ele afirmasse que tem apenas elétrons, então tudo que existe no universo iria se repelir. E isso não acontece. Então a gente chega à conclusão que tem a carga negativa e tem necessariamente uma carga positiva ali para neutralizar essa carga negativa. E ficar assim um modelo neutro, tá? Então, o que ele conclui assim? Como que ele consegue explicar tudo isso? Então, os fenômenos que ele consegue explicar é a eletrização por atrito, tá? Quando se atrita alguns materiais e depois esse material que foi atritado chega perto de algo que está neutro, vai induzir uma carga ali e vai atrair aquelas partículas que tem ali. Por exemplo, se você pegar uma régua, pegar pedaços de papéis pequenos, atritar essa régua à lã, tá? Quando você chegar próximo, depois do atrito, você chegar próximo ali àqueles papéis, acontece uma atração entre a régua e os papéis, tá? Isso é explicado pela eletrização por atrito, porque quando você atrita, você provoca uma separação de cargas ali, tá? E ele explica a corrente elétrica, visto como fluxo de elétrons, né? Formação de íons negativos ou positivos, tá? E como que é? Então, se eu tenho íons negativos, eu tenho excesso de elétrons. Se eu tenho positivos, eu tenho excesso de prótons, tá?
Então, negativo, excesso de elétrons, e positivo, excesso de prótons. Quer dizer que eu tirei elétrons dali, tá? E as descargas elétricas quando os elétrons são arrancados de seu átomo, como na ampola de Crookes. Então, ele conseguia explicar fenômenos elétricos que não eram explicados pelo modelo de Dalton. E Dalton falava que a menor parte que você poderia ter era o átomo e era neutro. Então, não conseguia explicar esses fenômenos elétricos. Agora, o modelo de Thomson, estabelecendo que existem partículas subatômicas positivas e negativas, eu consigo explicar os fenômenos elétricos, tá? Lembrar sempre que esse aqui é a representação do modelo de Thomson, tá? Ainda é uma esfera maciça, tá vendo? Porque ele falava o seguinte, ele sugeriu um modelo como se fosse uma gota de um material bem gelatinoso e elétrons que ficariam suspensos nelas ali, tá? Então, esse é o modelo de Thomson. Os problemas. Então, pessoal, nós vamos perceber que, assim como o de Dalton, o de Thomson também tem sua limitação. Lembrando que os modelos eles vão evoluindo à medida que várias descobertas são feitas, tá? A gente vai estudar próximo o Rutherford, tá? Então, até você chegar a algo que explique e que seja satisfatório, foram várias experiências e vários modelos, tá? Então, várias teorias foram adotadas durante esse período de descoberta, tá? Mas não deixa de ser importante tanto o modelo de Dalton quanto o de Thomson, ainda mais pelas descobertas que Thomson fez. Então é o seguinte, o Thomson propôs que o átomo apresentava uma estabilidade em relação à distribuição uniforme, tá? O que poderia ser modificado por influência de energia. Só que a física clássica não permite a existência de um sistema estável, tá? Devido à repulsão ali. Porque olha só, se você está muito próximo aqui, esses elétrons podem se repelir, tá? E o mesmo para a carga positiva que está aqui concentrada. Para Thomson, os elétrons estão distribuídos uniformemente no átomo. Então, essa forma aqui que os elétrons estão distribuídos é uniforme, tá? Como pode ser verificado aqui. Mas ele tem a capacidade de deslocar de certa forma acelerada, por isso deve emitir radiação em certa frequência específica. Todavia, isso não era observado. Então, gente, vocês estão vendo que existem falhas ao modelo, que não quer dizer que ele não seja importante. E o modelo de Thomson era muitas vezes ineficaz para explicar propriedade atômica, como composição e organização. Então, o que acontece, gente? Como o modelo começa a ficar limitado, outros cientistas tentam explicar o que está acontecendo. Vão realizar vários experimentos descobrindo o erro do modelo anterior e fazendo adaptações, que a gente vai ver mais para frente com Rutherford e até o modelo que é adaptado pelo Bohr, que a gente chama, pode aparecer para vocês como modelo de Bohr ou Rutherford-Bohr, e modelos mais modernos, tá? E as atividades de vocês estão na página 66 e 67. Tá? Vou dar algumas dicas para vocês conseguirem fazer isso aqui. Fala o seguinte, Thomson determinou pela primeira vez a relação entre massa e carga de elétrons, que eu comentei para vocês lá em cima, que independia até do material. E isso é considerada a descoberta do elétron, apesar de não ter surgido o nome ali naquele primeiro momento, mas surgiu que era negativo. É conhecido como a distribuição de Thomson. O átomo seria indivisível? Quem que a gente viu que falava que o átomo era indivisível? Aqui o Thomson está falando que existe elétron. Então, esse modelo do Thomson, ele é o quê? Divisível, né? Existem partículas subatômicas, eu comentei isso com vocês lá em cima. Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia, o Thomson não vai falar sobre isso não, tá? Os elétrons girarem em órbita circular, é isso que vocês estão vendo aqui no modelo de Thomson? Os elétrons girando em órbitas circulares, ou ele está incrustado ali na massa positiva? O átomo possuir um núcleo com carga positiva e eletrosfera? Então aqui nós falamos que tem como se fosse uma gota com elétrons em cima. Fala alguma coisa sobre a eletrosfera durante os nossos comentários? Então vocês vão ver qual que se adequa mais. Então, na 2 ele fala o seguinte, em 1897 torna-se pública a demonstração de existência de partículas negativas.
Quem foi o responsável por isso? Dalton, Rutherford, Bohr, Thomson, Proust? Vocês vão ver e vão falar. Cite as semelhanças e diferenças entre o modelo atômico de Thomson e de Dalton. Então, gente, o que vocês vão analisar? Qual que é a semelhança entre os dois modelos? Dalton falava que era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. E o modelo atômico de Thomson, ele traz o átomo sendo representado por partículas, né? De carga elétrica negativa e positiva, tá? Como ele descobriu a carga negativa, ele chegou à conclusão que existem também as positivas. Então, a partir da leitura e das explicações para o modelo de Dalton e de Thomson, vocês vão analisar qual que é a diferença deles, quais as semelhanças, tá? E a questão 4, o modelo de Thomson, o átomo poderia ser caracterizado por uma esfera gelatinosa com carga positiva, na qual estariam encostados os elétrons, neutralizando a carga positiva. A gente comentou sobre isso. Não é maciço, mas é formado por um núcleo de carga positiva, no qual se concentra praticamente toda a sua massa e ao redor ficam elétrons neutralizando. Então, os elétrons estão ao redor e estão incrustados no modelo lá de Thomson, que vocês puderam observar. É formado por elétrons que giram em torno do núcleo. Os elétrons estão incrustados ou livres para circular em torno dele. É neutro, cercado de elétrons que estariam dispostos ao redor do núcleo, como planetas. Parece um modelo planetário em cima, quando a gente tem o Sol e os planetas girando ao redor. Vocês conseguem ver aquilo no modelo de Thomson. É formado de um pequeno núcleo maciço e positivo, os elétrons movimentam-se em órbitas estacionárias, sendo que nesse movimento não emite energia. Então, olha só, a gente falou alguma coisa sobre o movimento de elétrons ali. O que a gente falou que é uma massa gelatinosa, né, com elétrons incrustados nela. A massa gelatinosa, que é essa parte toda aqui, é positiva e os elétrons incrustados têm carga negativa, tá? A 5. Deixa eu voltar na 5 aqui. O átomo, na visão de Thomson, é constituído de níveis e subníveis de energia. Falamos sobre níveis e subníveis de energia, cargas positivas e negativas. Núcleo e eletrosfera, nós falamos. Grandes espaços vazios. Orbitais, nós comentamos sobre essa palavra. Então, vocês vão analisar aí qual que é o modelo de Thomson e marcar. E vocês precisam fazer esse experimento aqui para poder responder a pergunta. O que aconteceu quando a régua foi colocada próximo ao pedaço de papel antes e depois do atrito? Então, aqui eu comentei sobre essa experiência lá em cima. Você tem uma régua e você atrita numa lã, né? E quando você faz isso e aproxima o bastão ali do papel, ocorre uma atração. Como que você explica isso? Se você fizer a mesma coisa antes de atritar e depois do atrito, você tem o mesmo resultado? E como que você explica aquilo? Então, a gente tem agora a análise das propriedades elétricas, né? Então, agora que nós sabemos que a gente tem cargas positivas e negativas, a gente pode explicar os fenômenos elétricos. Então, o atrito, o que ele faz? Faz com que a régua assuma uma carga. Então, quando ela faz isso e você aproxima do papel, existe uma indução de carga no papel, fazendo com que surja a atração ali. E antes disso acontecer, como a régua não sofreu atrito ainda, ela está nas suas condições normais, ela é neutra. Então, quando você aproxima algo neutro de algo neutro, não ocorre atração e nem repulsão ali, tá? Então, vocês vão explicar nessa linha aqui. Não esqueçam de fazer esse exercício, tá? Na página 67. Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelo chat do aplicativo Conexão Escola. Lembrando que eu já mandei o link para vocês de como acessar ele pela web, sem precisar baixar o aplicativo, ou pelo WhatsApp, tá?